Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius e irei apresentar o artigo Planejamento de Capacidade de um Cluster de Commodities em Ambiente Acadêmico, um estudo de caso. Bom, então para começar, precisamos aí fazer essa contextualização do que é a engenharia de desempenho, os clusters de commodities e o objetivo do presente artigo estudado. Bom, começando então pela engenharia de desempenho, ela nada mais é do que você usar as melhores práticas e aplicar as técnicas em todas as etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de um software, que seria o SDLC. Para, então, você poder garantir que o produto final será adequadamente otimizado, que vai incluir, então, a análise de desempenho, ajuste de desempenho e o planejamento de capacidade. Bom, falando então sobre os clusters de produtos, que é a tradução de Commodities Clusters, não sei como se pronuncia, mas é mais ou menos isso aí. Eles são sistemas distribuídos especiais em grande escala que vão representar desafios únicos para a engenharia de desempenho, devido às suas cargas de trabalho em várias camadas, serviços compartilhados e dependências complexas entre os componentes em operação. Então, aí, em contraste, é compreender e aproveitar ao máximo a natureza dinâmica desses sistemas de clusters, que seria então onde os recursos serão alocados pelo banco de dados de maneira dinâmica e que pode ajudar aí a aliviar possíveis gargalos de desempenho. Este cluster, ele então conta aí com um kit de ferramentas que seriam análise de traços, caracterização de carga de trabalho, simulação e animação, que está ligado aí ao Integrated Capacity Planning Environment, e ele é usado para entender as necessidades de planejamento de capacidade de um sistema distribuído em grande escala, que é o caso dos Commodities Clusters, ok? Bom, indo então aqui para o objetivo geral dessa análise de rastreamento, ela terá então a obtenção do insights, que seria aí uma certa intuição sobre os padrões de carga de trabalho, que, incluindo a análise de tendência de carga de trabalho em função do tempo, esse módulo de caracterização vai usar os métodos pré-definidos para definir trabalhos de rastreamento de medição real em classe. Bom, então no artigo, a metodologia, as ferramentas e CPEs são utilizadas pelos autores para estar fazendo essa análise nos supercomputadores do Red Diamond, que são aí da Universidade de Arkansas, que fica lá nos Estados Unidos. Então, esses supercomputadores eles executam principalmente trabalhos de computação científica de dois departamentos de ciências importantes, que são a química e a física. Bom, entrando aqui então na segunda parte da apresentação, teremos então a análise de rastreamento e modelagem de carga de trabalho, que vamos analisar os tópicos da modelagem de carga de trabalho, o que seria isso, como foi feita a análise pelos autores e a análise de rastreamento. Para começar então essa contextualização da modelagem da carga de trabalho, é importante ressaltar que o desempenho de um computador é uma função de seu hardware subjacente e da carga de trabalho que ele executa. Bom, então entrando nesse contexto, o que seria essa modelagem de carga de trabalho? E ela nada mais é do que construir modelos reais e detalhados o suficiente para representar seu impacto no desempenho do sistema. Mas também ele tem que ser simples o suficiente para serem manipulados facilmente para modelar carga de trabalhos hipoteticamente. Então, nesse contexto aí, os empregos são caracterizados em um pequeno número de classes, onde cada um capturando as características principais de um segmento específico e identificável da carga de trabalho. Então, identificar essas classes de cargos é um grande desafio, uma vez que poucos sistemas reais são semelhantes entre si, cada um tem sua construção, tem seus modelos diferentes. Então, para construir esse modelo de carga de trabalho realista, a carga real deve ser medida e analisada. Então, como foi feito essa análise aí pelos autores do artigo? No sistema de destino, os trabalhos foram enviados ao sistema, aí depois eles são medidos e registrados em uma tabela de banco de dados, que é considerado aí, um rastreamento de carga de trabalho real, que eu estarei falando também um pouquinho mais para frente, o que seria esse rastreamento.
Então, cada linha dessa tabela, né, onde foram inseridos os dados, contém atributos de um trabalho, como a hora de chegada, horário de início, horário de término, o grupo de usuários e os requisitos dos nós, né, que esses nós também estarei explicando mais para frente. Bom, então esse número de nós ele é exigido por um trabalho e definido, né, com seu tamanho, com traços particular em estudo e registrado a partir do supercomputador do Red Diamond. Bom, então o rastreamento ele vai incluir trabalhos enviados de agosto a novembro de 2007, tá? E o número de nós de cada um dos 4.471 trabalhos varia aí de 1 a 64. Então, para explicar essa ferramenta, né, os novos dados representados nessa tabela, o rastreamento de trabalho é convertido em formato de rastreamento padrão. Então, o que seria, né, esse objetivo aí da análise de rastreamento? É obter como posso dizer, uma visão sobre a carga de trabalho e suas características, né, como aí períodos de tempo que demonstram alta variabilidade da carga de trabalho, a medida em termos de distribuição do tempo de execução do trabalho ou processo de chegada. Então, é importante ressaltar, né, que a alta variabilidade vai afetar negativamente o desempenho do sistema. Então a gente também vai ver aqui nas figuras mais para frente. Então aqui temos a primeira figura, né, que ela está mostrando aí essa demanda de recursos, que seriam os nós vezes o tempo de execução, que é igual ao tempo total de CPU, de diferentes tamanhos de trabalho, com a demanda codificada por cores de acordo com grupos de usuários, né? Então tem aqui esse gráfico, né, basicamente um gráfico que está ilustrando toda essa situação referente aos nós, o tempo de execução e o tempo total de CPU. Então, né, para entender ele aqui, ó, os trabalhos do mesmo tamanho requerem o mesmo número de nós, e essa informação do grupo de usuários, por exemplo, química, física, né, e outros, de um trabalho serão determinados pelo ID de grupo de trabalho. Então, conforme mostrado, né, nessa figura, os diferentes grupos de usuários mostram padrões de demandas de recursos distintos. Então, assim, né, falando de uma maneira geral, as tarefas do grupo 3, por exemplo, né, que são aí as categorizadas como outras, colocam a menor demanda no sistema e nós de solicitações que variam de 1 a 16. Já as tarefas do grupo 2, né, que seriam aí, representado por física, vão colocar maior demanda. Mas aí, né, elas vão requerer aí 1 ou 8 nós. Já os trabalhos de grupo 1, né, ou seja, o de química, eles requerem aí um grande número de nós, que vai de 1 a 32. E eles vão consumir cerca de 1/3 do recurso total, né, já que vai de 1 até 64. Esse gráfico mostra também, né, que se a demanda de recursos de cada trabalho for avaliada individualmente, os trabalhos que requerem 30 nós têm a maior demanda de recursos médio, né, que é aí segundo o eixo Y. Então essa observação vai demonstrar aí que o trabalho de diferentes grupos de usuários colocam demandas de recursos distintas no sistema, o que justifica ainda mais a decisão de classificar os trabalhos com base em grupos de usuários. Na figura 2, né, então, aí vai ser mostrado as funções de distribuição cumulativa complementares do log-log do tempo de execução e as distribuições de tempo entre as chegadas. Então tem uma região linear, né, perto do final, que ela vai se estender por várias ordens de magnitude na figura do tempo de execução, indicando que a distribuição do tempo de execução é um tanto de causa pesada. Bom, então essa região, né, que pode ser observada aqui no gráfico entre o tempo de 400 e 1 milhão, são aí para o tempo de execução. São destinadas, né, aos tempos de execução. Aqui na figura 3, né, é mostrado então um diagrama conceitual do simulador que é usado pelos autores do artigo. Então, o modelo, né, esse modelo de simulador, ele é implementado pelo Java Simulation Library, né, que seria a biblioteca de simulação do Java, que ela suporta aí simulação orientada a traços e simulação orientada a distribuição. Então, para a simulação orientada por rastreio, né, que seria o de traços, os trabalhos são lidos a partir de um arquivo de rastreio de um sistema real. Então, neste estudo de caso, o formato de rastreio padrão usado no componente de caracterização de carga de trabalho é usado como entrada para modelo de simulação. Já, né, no modelo de simulação orientado por distribuição, os trabalhos sintéticos são gerados a partir de uma classe de trabalho de caracterização da carga de trabalho.
Então, ambas essas simulações orientadas, né, tanto por rastreio quanto por distribuição, são suportadas sem alterar o modelo de simulação de núcleo. Agora vamos entrar na parte da análise e resultados. Então, explicando aí, né, o que seria essa tabela, ela está listando aí o número de núcleos e a taxa média de clock da CPU do sistema atual e as duas configurações dos sistemas hipotéticos, né? Então, o sistema de 1256 núcleos, ele vai consistir aí em 1256 núcleos, né, todos rodando a 2,66 GHz. Esses 256 núcleos são o sistema de linha de base que tem a taxa de clock de CPU mais rápido. Então, os outros dois sistemas hipotéticos são muito maiores do que os sistemas originais, né, mas com essa taxa de clock sendo mais lenta. Então, nos dois sistemas hipotéticos, representados aí na tabela, né, o de 1184 núcleos contém menos núcleos, mas sua frequência de CPU é um pouco mais alta. Então, o desempenho de pico calculado aí no sistema de núcleos de 1184 é 1184, 2,764, que dá igual a 3,7 teraflops. E o desempenho de pico calculado no sistema central de 1256 seria, né, 1256, 2,66, 4, que dá aí 3,36 teraflops. Essa sequência, né, de três figuras, começando aqui pela primeira à esquerda, ela mostra o tempo médio de fila dos dois sistemas com intervalo de confiança de 95%, quando o fator de densidade de chegada de todas as classes de trabalho aumenta uniformemente de 5 a 9. Então, como mostrado, o sistema de 1256 Core vai produzir aí consistentemente, né, o menor tempo de espera do que o de 1184, né, que é o sistema de pontuação, e a lacuna cresce cada vez mais à medida que aumenta a intensidade do trabalho. Já na segunda figura, né, que é a do meio, ela está mostrando a utilização do sistema dos dois sistemas hipotéticos, né, sob a carga de trabalho crescentes. Então, conforme mostrado, né, o sistema de núcleo 1256 é sempre menos carregado do que o sistema de 1184. E na última figura, né, então está mostrando aí o tempo médio de resposta de ambos os sistemas sob várias intensidades de chegada. Então os dois números se cruzam conforme o fator de densidade aumenta, que vai indicar aí que o núcleo de 1184 vai produzir um tempo de resposta médio mais curto, quanto a intensidade de chegada ao trabalho inferior a 8. O que significa isso? Quando a atualização do sistema é inferior a 80%. Mas, né, que aí o de 1256, o sistema central, produz também um tempo de resposta mais curto acima do nível de intensidade 8. Então, esse cruzamento ocorre porque as tarefas incorrem em tempos médios de fila mais curtos dos sistemas de 1256 núcleos, né, conforme mostrado na primeira figura. A conclusão, né, trazida aí pelos autores, ele demonstra, né, que a metodologia ICPE pode ser utilizada com sucesso aos esforços de planejamento de capacidade de clusters de produtos. Então, o desempenho relativo de suas configurações hipotéticas de supercomputador, que tem a capacidade total equivalente, pode ser comparado e contrastado para demonstrar em quais cargas de trabalho cada uma é preferível. Então, na carga de trabalho escalonada atual, o sistema com mais nós tem melhor desempenho no tempo médio de espera, mas pior no tempo de resposta, se o fator de intensidade de carga de trabalho for maior em algum nível. Então, portanto, dependendo do nível, né, da carga de trabalho que for projetada, diferentes grupos de usuários favoreceram diferentes sistemas. Então, isso vai demonstrar a eficácia e versatilidade da metodologia e da ferramenta ICPE na modelagem de desempenho dos sistemas distribuídos de grande escala. Bom, enfim, então aqui está a referência, né, que no caso é o próprio artigo. Utilizei apenas ele para a construção tanto da apresentação quanto da documentação. E é isso.